Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Bom dia, meu irmão, minha irmã. 31 de outubro, chegamos no último dia do mês. E como é bom chegar no último dia do mês segurando na mão do pastor, segurando nas mãos de Jesus. Quantas coisas nós enfrentamos, né? Olhamos para trás e vemos tantas lutas, tantos desafios, problemas que às vezes a gente achava que iria nos derrubar e que não teria jeito, mas Deus, com o seu jeito de amor, de misericórdia, de providência, foi lá e enviou um anjo. E as coisas aconteceram, passamos, se resolveu e está se resolvendo muita coisa. O que a gente não pode deixar é de confiar, deixar de acreditar naquele que tudo pode, naquele que criou todas as coisas e naquele que me ama, naquele que te ama. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, nesse último dia do mês, você reconheça que, apesar de todas as dificuldades que muitas vezes nós encontramos, Deus é bom o tempo todo. Ele nos guarda, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Nada melhor do que a gente estar aqui diariamente ouvindo a sua palavra. Eu quero convidá-lo e motivá-lo, inclusive, a você compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que esse evangelho que nós vamos ler, ouvir, meditar no dia de hoje, ele possa alcançar, sarar, curar e libertar tantas pessoas que irão ser impactadas com essa mensagem, a mensagem de Jesus, que está em Lucas, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles os observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, modelo de amor, modelo de empatia, de compaixão, de solidariedade, de generosidade, ele vem trazer essa mensagem para nós, que o amor está acima de qualquer lei, o amor está acima de qualquer regra, de qualquer religiosidade. Toda lei, todos os preceitos, as orientações, elas devem ser um caminho de incentivo e de inspiração para o amor, e não o contrário. Aquele chefe da sinagoga, aquele chefe dos fariseus, tem a alegria de receber Jesus para comer na sua casa.
Mas Jesus, ele não resiste, né? Mesmo num sábado, ele encontra alguém doente, ele encontra alguém enfermo e ele não se contém. A sua missão de salvar, de curar, ela é tão grande que mesmo aqueles fariseus interpretando mal a lei, proibindo Jesus de fazer o bem, de curar no sábado, Jesus supera, ele passa por cima de tudo isso por amor, para curar aquele homem, para salvar aquele homem daquela hidropisia que ele estava. Jesus provoca não apenas a cura daquele homem hidrópico, mas Jesus provoca, inspira e motiva a cura daqueles fariseus de não talvez uma doença física, mas de uma doença mental, de uma alienação, de um fanatismo, de uma religião que aprisiona, de uma religião que impede de amar o outro, de fazer o bem ao próximo. Jesus provoca, Jesus tenta fazer com que essas pessoas elas se libertem das amarras, dos rituais, das regras, para de fato ter um coração aquebrantado, um coração que pensa sobre a lógica do amor. Jesus faz uma pergunta, a sabedoria de Jesus sempre questiona: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Jesus faz uma pergunta, por quê? Porque Jesus faz as pessoas pararem para pensar. Para de ficar seguindo algo sem se questionar, sem pensar o porquê. Por isso que Jesus vai lá e pergunta: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Ficando em silêncio, porque eles tinham medo de se autocondenar, Jesus tomou o homem pela mão, curou. Olha que coisa linda. Jesus é aquele que pega na mão, cura. E eu quero perguntar para você hoje: qual é o nome da pessoa que você quer que Jesus pegue pela mão e cure? Faz o teu momento de oração, meu irmão, minha irmã. Apresenta, coloca diante de Jesus. Esse Jesus que acolhe, esse Jesus que ama, esse Jesus que toma pela mão, esse Jesus que cura. Depois de curar, ele despede aquele homem e ele faz uma pergunta para os fariseus. Mais uma vez ele faz outra pergunta. Jesus é o mestre da pergunta. Jesus quer que as pessoas parem para pensar. E ele fala: tá, vocês já estão aí querendo me julgar, me condenar, porque eu curei esse homem hidrópico num sábado. Por que vocês ficam apegados a sábado, domingo, segunda ou terça? Por que vocês não olham que eu curei? Por que vocês não olham que eu fiz o bem? E aqui vale a pena um parêntese, porque tem tantas pessoas que não conseguem ver o bem que você faz e tá sempre criticando por alguma bobagem, por algum detalhe. Ah, porque é sábado, ah, porque é segunda, ah, porque o certo é não fazer isso, ah, porque se você quer ajudar, você não tem que divulgar, ah, dá com a mão direita e não dá com a esquerda. Sabe, as pessoas amam criticar. E, infelizmente, aquelas pessoas que criticam nunca fazem o que você está fazendo. Aqueles fariseus estão criticando Jesus porque está curando aquele homem num sábado, mas aqueles fariseus foram incapazes de curar no domingo, de curar na segunda, de curar na terça, de curar na quarta, de curar na quinta. Aí Jesus encontra aquele homem doente, cura
E aí aqueles fariseus vão reclamar porque é dia de sábado. Percebe? E aí Jesus faz mais uma pergunta que é uma reflexão, né? Se algum de vocês que estão aí me criticando tem um filho, ou um boi, ou um animal, e cai num buraco, e cai num poço, vocês não tiram logo? Mesmo sendo em dia de sábado? Ou você deixa seu animal, deixa seu filho lá no buraco e só vai fazer isso no outro dia, só na semana que vem? E eles ficaram em silêncio. Eles foram incapazes de responder. Eles ficaram caladinhos diante da provocação de Jesus. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a pensar, a colocar tua vida diante do Senhor, a pedir a Ele diariamente. A gente está aqui fechando o mês e vamos começar essa sexta-feira pedindo, invocando sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, o Espírito Santo, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele aumente a nossa fé, para que Ele fortaleça a nossa espiritualidade, para que nós possamos permanecer firmes, confiantes em Deus, e que a gente nunca se apegue a normas e regras que venham para destruir a nossa intimidade com Deus e com o nosso irmão. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia. Até amanhã.